nós assistiremos agora a palestra do Ministério da Agricultura e Pecuária e a Sustentabilidade, com Bruno Meireles Leite. O Bruno é coordenador geral de produção animal da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo do Ministério da Agricultura e Pecuária. Seja muito bem-vindo, então, ao nosso evento, Bruno. Uma salva de palmas para ele. Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer a organização aqui do evento, o CICB, pelo convite. Parabenizar também pela organização, está tudo impecável até o momento. E, principalmente, pelo sucesso que eu acho dessa tarde aqui, que é de colocar todos os elos da cadeia produtiva juntos para conversar, para discutir e para que a gente possa alinhar aí as expectativas e dificuldades de cada um desses participantes da cadeia produtiva aí do couro. Eu trouxe aqui na apresentação, conforme a gente conversou, tem aqui embaixo, eu dei o título de Informações na cadeia de valor da pecuária bovina. A gente quer falar de sustentabilidade, a gente vai falar de rastreabilidade, mas o que a gente sempre está conversando por aí é que a rastreabilidade ela é uma ferramenta, né? Nada mais do que isso. Ela vai permitir que a gente consiga colocar ali, identificar o caminho que esse animal passou até chegar no frigorífico, até o couro chegar num curtume, e a gente pode agregar ou utilizar essa rastreabilidade para agregar outras informações ali dentro, né? E essa demanda por informações, ela vem crescendo a cada dia, né? Nós temos grupos de consumidores que querem uma coisa, grupos que querem outras, países que querem fechar mercado, países que querem abrir mercado, e essa discussão vai só crescendo. E aí eu queria trazer esse primeiro slide aqui para a gente, porque quando a gente está discutindo rastreabilidade, a gente está discutindo sustentabilidade principalmente, nós estamos ficando muito enviesados nessa discussão de carbono, de desmatamento, e nós temos que lembrar que a nossa atividade primária, que vai dar origem ao couro, que vai dar origem ao alimento, fibra, biocombustível, ela vem atender uma demanda mundial, né? Dados da FAO colocam que nós vamos crescer, sim, e muito nos próximos anos. Nós vamos ter aumento de renda, sim, nos próximos anos. E essa população vai comer, e essa população vai comer melhor também, assim esperamos, né? Então, nós precisamos ter em mente, quando a gente está discutindo essas questões ambientais, que às vezes entram num frisson muito grande, que nós somos produtores de alimento. E isso vem desde lá de trás das discussões de clima, onde isso estava muito claro lá nos acordos, Protocolo de Quioto, Acordo de Paris, e que ao longo do tempo isso vem se perdendo nas narrativas e nas discussões internacionais. E não quer dizer que, por produzir alimento, a gente não tem que fazer nada, não. Os recursos naturais são limitados. O nosso desafio aqui é produzir mais e melhor. E hoje o setor agropecuário ele sofre uma grande pressão de todos os lados com relação a mudanças climáticas, com relação à pressão sobre os recursos naturais, pobreza, né, desigualdade, fome. Como é que se produz tanto alimento no mundo e tem tanta gente passando fome, né? A perda de alimentos durante a cadeia produtiva, isso é um tema muito discutido. Então, hoje, o produtor, chega para ele também um grande número de informações que antigamente não chegava, e ele tem que lidar com isso tudo. E os mercados cada vez mais exigentes querem saber, esse produto que está chegando aqui para mim, ele teve desmatamento? Ele está contribuindo para o aquecimento global? Não está? Né? Então, essas perguntas começaram a vir à tona cada vez com mais força aí nos últimos anos. E a rastreabilidade surgiu nesse contexto. Ela não é uma ideia nova, né? Ela já vem sendo discutida aí há muito tempo.
no Brasil e no mundo. E ela ganhou força agora com essa discussão de se poder ter aquela informação lá na ponta de como isso está sendo produzido. E aqui eu volto ao ponto que nós estamos falando de rastreabilidade como uma ferramenta. Nós podemos agregar a ela o que a gente quiser, mas ela tem que ser bem feita, né? Então, a rastreabilidade ela vai responder uma pergunta, que é por onde esse animal passou ao longo de sua vida. E a outra pergunta que nós temos que responder é como esse animal foi criado. Nesse momento, falando de sustentabilidade, é como ele foi criado, se há desmatamento, se não há desmatamento, se há exploração de trabalho infantil, trabalho escravo, se tem sobreposição com terra indígena, povos originários, o que for, né? Nós podemos incorporar essa informação no trajeto desse animal. E pensando nessa questão da sustentabilidade e os aspectos socioambientais, o Ministério da Agricultura tomou uma iniciativa ano passado, que é desenvolver uma plataforma que está tendo o nome de AgroBrasil Mais Sustentável. O que é isso? Os parceiros dessa iniciativa são o SERPRO, que é o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal. Muitos podem não conhecer, mas todos aqui utilizam o serviço deles ao fazer declaração de imposto de renda, o sistema são eles que desenvolvem, a questão da CNH, eletrônica, transferência de veículos, isso tudo, quem operacionaliza isso é o SERPRO. E a outra instituição que todos aqui conhecem, que é a Embrapa, que dispensa maiores apresentações para quem vive aí no mundo do agro. Então, essa plataforma, ela vai ser uma plataforma digital que vai integrar informações de bancos de dados oficiais de instituições governamentais. Ela vai gerar informações organizadas, rastreáveis e confiáveis sobre a produção agrícola sustentável no Brasil. Ou seja, o SERPRO, ao manipular todos os bancos de dados, a maior parte dos bancos de dados do governo federal, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar isso tudo numa grande data lake, que eles chamam, né? Nós vamos juntar todas essas informações que o produtor rural, em algum momento da sua trajetória, ele teve que gerar essa informação, então vai ser cadastro, o CAR, vai ser o cadastro no INCRA, vai ser se ele tem embargo ambiental, se ele não tem, se a terra dele tem sobreposição com terra indígena, se tem sobreposição com reserva legal, com reservas federais ou estaduais, e vai permitir uma classificação dessa propriedade, num primeiro momento, né? Então, ela está sendo desenvolvida para que ela seja universal, ou seja, qualquer produtor rural vai poder utilizar, seja produtor de bezerro, recria, engorda, produtor de cacau, de café, de hortaliça, ele vai poder utilizar. Ela vai ser de custo zero, então, ou seja, ela não vai ter custo nenhum para o produtor rural, ele vai poder entrar nessa plataforma e a plataforma, num primeiro momento, vai poder buscar todas essas informações e apresentar ali o seu compliance com a legislação, e caso seja identificado algum erro, ele vai fazer a devolutiva para o produtor, para que o produtor tome ciência desse erro, que às vezes o produtor nem sabe que tem uma pendência em algum órgão, e essa vai aparecer ali, então vai dar um feedback para ele, orientar para que ele possa corrigir isso. Num primeiro momento, ela vai ser voluntária, onde o produtor ele tomará a iniciativa de inserir as informações, ou numa estratégia que nós estamos pensando, de já fazer talvez uma rodada inicial, ele entrar e apenas dar confirmar que aquela informação confere com a propriedade dele ali, dar um aceite naqueles termos, né? Ela é evolutiva e baseada em tecnologias, como foi falado aqui mais cedo, essa questão das demandas de mercado, de demandas de consumidor, elas vão cada vez sendo modificadas, aumentando ou diminuindo, então ela vai permitir que outras informações sejam agregadas, né? E como ela é baseada em tecnologia, ela está toda
sendo feita dentro de uma sistemática de APIs, que é para poder empresas de consultorias, frigoríficos, armazéns, traders, possam consumir essa informação interna também, e o produtor, pode buscar essas informações também de outras fontes e ser incluídas ali na plataforma, adaptável também para essas realidades que vão vir, e, principalmente, ela é integrativa. Ela não é uma plataforma que vai gerar dados, ela simplesmente vai buscar dados oficiais em outras bases. Então, não há necessidade, por exemplo, de um agente do mapa ir lá certificar que não tem desmatamento ali naquela propriedade. Por quê? O mesmo órgão federal já foi lá e já falou. Então, nós vamos lá e buscamos essa informação. O valor que a gente vê, a proposta de valor dessa plataforma é gerar transparência, credibilidade e confiança entre todos os participantes da cadeia de valor da agricultura brasileira. Então, a gente está querendo fazer, essa ideia surgiu no momento para várias outras políticas brasileiras de crédito subsidiado, de seguro agrícola, como uma maneira também de mostrar a sustentabilidade e o compliance dos nossos produtores rurais, porque a gente vê essa discussão grande sobre desmatamento, mas a gente não viu que chegou num ponto que nós não conseguimos combater narrativa com narrativa. Então, uma pessoa de lá fala que a gente faz isso, a gente vem com uma narrativa e fica essa briga. Então, o que nós estamos colocando é dados em cima da mesa. Esses dados existem, a maior parte dos nossos produtores estão em compliance ali com as legislações. Claro que nós teremos um ou outro ali que está fazendo alguma coisa que não condiz com a realidade, e nós vamos tentar corrigir isso. E quem não se enquadra porque não quer, aí é outro papo, aí é assunto de polícia, não é com a gente. E também para que a gente possa, ao permitir que o produtor tenha acesso a esses certificados, a gente diminui aí também o risco reputacional de quem está trabalhando na cadeia produtiva como um todo, porque são informações oficiais que estão sendo transmitidas. A gente diminui a simetria de informação durante as negociações, né? Então isso vai também diminuir os custos de transação, né? E ela foi criada numa ideia de que, com a legislação da União Europeia e antidesmatamento chegando na fase de implementação, criou-se um mercado de consultorias, de certificações, e o produtor, muitas vezes, está pagando para ter uma informação que é dele por direito, né? E alguns elos da cadeia produtiva, ali, principalmente os pequenos produtores, poderiam ficar de fora do mercado, porque, às vezes, não conseguem comprovar a sua legalidade. É aquela questão de se pagar um despachante para ir lá para fazer determinado serviço, de uma informação que já é dele. Então, a ideia era que ela fosse universal e garantisse acesso a todos nesses mercados que estão sendo discutidos aí. Tá. E quem seriam os usuários dessa plataforma? Então, o produtor rural, inicialmente, ela é uma plataforma feita para a produção primária, ali, né, para quem está no campo. Então, o produtor rural, ou alguém autorizado por ele, entraria na plataforma para inserir os dados e poder ter a avaliação de sua propriedade. Empresas terceirizadas responsáveis pela cadeia de custódia, rastreabilidade, certificações, auditorias ou outros serviços. Então, temos empresas, às vezes, que fazem rastreabilidade, como foi mostrado aqui, fazem questões sanitárias. Elas podem buscar essas informações de determinados produtores e não precisar ter aquela mão de obra inicial para fazer todo esse compliance. Então, isso agrega valor também a determinadas ações aí no campo. E os operadores e consumidores que vão poder ter ali as informações dos elos da sua cadeia antes de chegar até ele, né? Bom, o acesso a essa plataforma, para que ela pudesse ser universal e gratuita, ela foi sugerida pelo SERPRO para que fosse feita pelo GOV-BR, né?
Então, o produtor ele vai entrar com seu CPF ou seu CNPJ dentro da plataforma. A plataforma vai buscar todas as propriedades relacionadas àquele CPF ou CNPJ e o produtor escolhe qual vai querer e segue o fluxo. Bom, alguém pode falar, mas internet, GovBR e tal, no campo é difícil. O que nós tivemos de avaliação disso, e que é um dado aqui ficou meio apagado, mas hoje o GovBR já possui mais de 153 milhões de usuários. Isso equivale a 93% da população brasileira acima dos 15 anos. Então, toda essa galera já entrou no GovBR para algum serviço. Isso a gente pode, né, nós brasileiros, às vezes, temos um complexo de vira-lata, né, mas quando a gente chega lá fora e fala isso, o pessoal assusta. Nós somos o país com a maior maturidade de governo digital do mundo. Então, isso é uma realidade, é um ponto forte, é um diferencial do Brasil, que quando você vai em outros países, mesmo de primeiro mundo, aí, nós não temos esse avanço aí em termos de governo digital e facilitação de determinados serviços para a população. Bom, nessa primeira etapa aqui, então, seria o acesso ao produtor, tendo acesso à sua propriedade e fazendo a sua caracterização. Num segundo momento, que está sendo desenvolvido também dentro do Ministério, é o que a gente chama de caracterização e sustentabilidade daquela produção. Não sei se todos aqui conhecem, mas o Brasil possui uma das mais avançadas aí, políticas de agricultura de baixo carbono do mundo, né, o Plano ABC. Então, nós temos metas aí a serem cumpridas de redução de emissões, de mitigação de emissões, com tecnologias que grande parte dos nossos produtores já utilizam. Plantio direto, utilização de bioinsumos, recuperação de pastagem, isso tudo são tecnologias mitigadoras de emissão de gases de efeito estufa, que fazem parte da rotina do nosso produtor. E muitas vezes nós somos pegos aí nessas narrativas e não conseguimos demonstrar essa força da pecuária e da agricultura brasileira, né? Então, essa plataforma, esse segundo módulo, está sendo desenvolvido para que a gente possa captar do campo a utilização dessas tecnologias. Com isso, o produtor vai poder falar o seu compliance socioambiental com base na legislação brasileira, a sua utilização de tecnologias sustentáveis. Nós vamos incorporar aqui vamos tentar incorporar também uma calculadora de ciclo de vida de produtos para pecuária, que está sendo desenvolvida aí pelo BNDES, soltou um edital, então tem FGV, Agro e mais um pessoal junto com eles desenvolvendo essa calculadora, para ser mais uma opção também para quem quiser agregar valor ali à sua produção. E ela permite que, ao se vender um lote desse produto, essa informação seja transmitida junto com esse lote. Então, toda a produção ela vai carregando as informações da etapa seguinte, com base em blockchain, segurança da informação, até chegar no produto final. A terceira etapa... Peraí. Eu adiantei sem o slide, desculpa. Então, esse módulo 1 é a caracterização da propriedade, que eu já falei. Aqui, as bases de dados que a gente inicialmente vai trabalhando, sobre a propriedade, sobreposição com áreas de interesse, direitos trabalhistas, conformidade ambiental, e aqui um ponto que a gente colocou, que é o monitoramento do uso e cobertura da terra. Por quê? Se a gente está discutindo aqui hoje, foi falado várias vezes, sobre a legislação da União Europeia, eles não querem saber de desmatamento legal, eles querem saber de desmatamento zero, né? Então, isso está sendo objeto de contestação lá da política externa brasileira, junto com os europeus, mas o que está sendo colocado para eles, a gente pode fazer, ou para outro mercado que quiser, é a avaliação do uso do solo através do programa Terra Class, desenvolvido pela Embrapa, junto com o INPE, né, que são duas instituições de renome, onde a gente consegue fazer a leitura da cobertura do solo. Então, você pode não ter tido desmatamento legal nenhum, porque isso não vai estar constando nos bancos de dados, mas pela
imagem de satélite, você consegue identificar essas alterações do uso do solo. Então, num segundo momento, como que nós vamos agregar valor à produção utilizando práticas sustentáveis, ou outros selos também aqui vai poder ser encarregado. Se o cara produz com carne e carbono neutro, a gente pode ir lá, como foi falado aqui, podemos ir lá na certificadora, trazer o selo desse cara, e na hora que esse produto, esse lote for vendido, essa certificação acompanha o produto. E a plataforma também vai servir como um elemento habilitador da rastreabilidade. Então, cada lote... Lembrando que aqui nós não estamos falando só de pecuária, tá, gente? Essa plataforma, como eu falei, ela é universal, ela vai atender mais ou menos uma cadeia ou outra, né? Mas, num cômputo geral, ela vai permear esse benefício para todos, né? Então, os dados ficam registrados em um data lake, que podem ser verificados ou auditados. Os resultados relatórios são registrados via tecnologia blockchain, os resultados podem ter sua autenticidade verificada online, e os relatórios podem ser acessados de maneira automatizada por empresas de rastreabilidade. Então, nesse módulo 3 é quando a gente vai fazer o link disso tudo com a emissão do lote final. Ela pode ser trabalhada de diversas maneiras dentro da rastreabilidade bovina. Hoje, nós temos, por exemplo, a União Europeia funcionando o Sysbov. Então, nós já temos o API que permite, por exemplo, que se busque esses dados dentro do sistema do Sysbov e integre ele com essas informações das propriedades que eles passaram. Então, nós podemos ter a caracterização da propriedade. Se a gente está falando de rastreabilidade por lote, GTA, nós podemos integrar essa caracterização pela emissão de GTAs daquela propriedade ou pelo recebimento dessas propriedades. Então, uma cadeia que esteja organizada, por exemplo, eu não preciso, às vezes, ter uma rastreabilidade individual. Eu posso ter um grupo de fornecedores que só entra e sai animal desse grupo de fornecedores, todos eles certificados pela plataforma que eles estão em compliance. Então, não interessa se eu estou vendendo para um frigorífico o boi A que veio da fazenda B. Ele pode ter vindo da B, da A ou da C. Só que todos estão em conformidade. Então, isso é o que eles estão chamando de declarações em excesso, porque eu não preciso da identidade de cada um. Eu posso ter um grupo de produtores, todos em compliance, e com isso eu posso trabalhar rastreabilidade por lote. Se eu agrego um sistema de identificação individual, eu posso ter informação, claro, individual, lógico, de cada animal, e isso me facilita a vida, porque aí eu posso, dentro da minha cadeia, eu posso segregar aqueles animais que passaram por uma ou outra propriedade. Então, isso vai agregando confiabilidade e mais detalhamento sobre o sistema, né? E a plataforma, como eu disse, ela está aberta a sincronizar com esse sistema. Se, porventura, vier um sistema oficial de rastreabilidade que pegue todo mundo, a gente vai lá e conecta essa informação. Se tem uma empresa privada que está fazendo, pode haver uma troca de informações, claro, ali, respeitando as leis geral de proteção de dados. Bom, eu acho que era esse o tempo que eu tinha para falar. Eu fiz um breve resumo aí das políticas que o Ministério está fazendo. Essa é uma ferramenta que nós estamos... O prazo é julho de 2024, agora, o primeiro módulo de caracterização das propriedades. Nós entendemos que esse primeiro módulo, em termos de caracterização das propriedades, ele atende o que a União Europeia pede para cada propriedade. O que nós vamos ter um desafio grande agora é organizar os elos da cadeia produtiva para que a gente possa levar essa informação toda para aqueles lotes de animais que vão chegar no frigorífico e dali virar, gerar o couro.
Paralelamente, nós estamos trabalhando com políticas de incentivo que essa plataforma poderá ajudar. Por exemplo, redução de crédito. Então, por exemplo, um dos demandantes nossos que nós estamos trabalhando são as instituições financeiras. Então, essa primeira etapa de caracterização da propriedade é uma etapa a menos que o banco tem que fazer quando está fazendo avaliação de crédito. Então, essa integração já facilitaria isso. Se a gente incorpora ali práticas sustentáveis, ele já consegue acessar 0,5% de diferença no crédito do Plano Safra, que foi previsto agora do Plano Safra ligado ao ABC. Então, tem uma redução de 0,5%. Seguros, isso também facilita a operação desses animais no longo prazo, né? Você consegue ali ter a caracterização da propriedade onde ele está sendo produzido, essa informação passa para o lote seguinte, e com isso ele vai com esse valor agregado até chegar lá na frente. O grande desafio é que esse valor seja compartilhado com toda a cadeia, né? Então, acho que a ferramenta também permite que o produtor saiba também o valor daquilo que ele está produzindo, que, num primeiro momento, é um diferencial dele de mercado, né? Então, assim, vai caber tanto o governo quanto o frigorífico, os produtores e cortumes, conversarem aí para a gente chegar numa linha, né, para a gente seguir aí e atingir o objetivo da rastreabilidade e da sustentabilidade da nossa produção. Bom, eu deixo o meu contato aqui, estamos à disposição lá no Ministério da Agricultura, espero ter cumprido aí a meta aí do tempo. Então, muito obrigado.